Bom dia, Lu. Oi, Vlad, Fabi. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem? Excelente, pessoal, excelente. Então vamos para mais uma aula, certo? Ah, que linda. E é isso, gente. Vamos começar mais uma manhã de sábado cheia de reflexões boas, né? Para hoje, para a gente fazer aí uma excelente aula. Vou dar mais uns minutinhos para o pessoal começar a chegar aqui. Enquanto vocês aí vão se conectando com o tema da aula, julgamento e ética, a gente trazer aí boas reflexões para nossa vida. Bom dia, Robert! Um beijo nas suas princesas, na grandona e na princesinha. Bom dia, Paulo. Ótimo. Deixa eu puxar aqui uma pessoa que vai compartilhar a live comigo pra gente fazer uma aula bem animada. Vamos aí, gente. Manda coraçãozinho pra nós. Encaminha essa live para outras pessoas. Bom dia, Mandita! Bom dia! Tá me ouvindo Tudo bem? bem? Tô, ouço bem. Tá com um pouco de eco, um pouco de atraso, mas eu acho que é conexão. Bom dia, Mar. Gente, como é que tá a conexão aí para vocês? Me conta. O som tá bom? Tá? Mandinha tava travada, voltou? Voltei. Conta aí para nós como é que tá a conexão, por favor. Só um minutinho, Vivi. Tá com delay? Vai seguindo aí que eu vou tentando arrumar aqui. Tá bom, tá ótimo. Bom dia, Mari. Bom dia, Cida. Gente, vamos lá. Então, temos aí 11 pessoas. O pessoal daqui a pouco tá chegando. Precisamos seguir porque o tema é longo, certo? Então, para quem chegou aqui e ainda não conhece, nós somos duas das facilitadoras do Reforço Espiritual. Reforço Espiritual é uma escola formada dentro da casa do Dr. Wannenberg, uma casa espiritualista de cura e assistência a dores físicas e emocionais. Então, a Escola do Reforço ela foi criada para trazer o conhecimento, né? Para fazer com que as pessoas reflitam sobre o si, né? O eu, para fazer aflorar essa reforma interior, esse autoconhecimento, esse olhar mais amoroso para si, para com o outro, para com o mundo, porque por mais elevado que esteja nosso pensamento, por mais que a gente reze, se as coisas interiores, né? Se o nosso jeito de sentir o mundo e responder ao mundo continuar da mesma forma, sempre acontecerá as mesmas coisas na nossa vida. Então, quanto mais a gente melhora, mais o outro se melhora e melhor melhoramos o mundo. Então, somos uma equipe aí de 7 pessoas. Hoje estou aqui, Vivi, a Mandita. Temos aí o nosso coordenador, o Marcelo, coordenador e orientador. O restante da equipe está aí nos comentários. A Sarinha acabou de mandar um acenar aqui. A Mari está aí também. Temos a Camila e o Diego. Então, hoje nós vamos falar de julgamento e ética. É Então, um para quem assunto. recebeu o banner, né? Quem viu o banner lá no nosso perfil. Mandita, quer falar alguma coisa? Eu acho que Alguma agora tá informação ok. mais?
Acho que Tá agora tranquila aí. estabilizou. Tá tranquilo aqui. Se tiver algum travamento, teve manutenção na rede aqui da internet, então. Mas a gente vai se falando. Acho que agora vai. Tá bom? É Ah, isso mesmo, maravilha, gente. então. Bom dia aí para todo mundo. Lembrem de clicar bastante aí no coraçãozinho para que essa live fique em evidência para outras pessoas também compartilharem, assistirem, né? Estarem juntos aqui. E é isso. Vamos ao tema. Segue o barco. Segue o Então vamos barco. lá, gente. Nossa live hoje, vai ser de um teor bem reflexivo. Então, assim, tudo que vocês coletarem aqui, levem para a sua semana, para o seu mês. Anotem, gente. É legal anotar as coisas que a gente fala aqui, porque durante a semana vão acontecendo coisas e tem sempre uma anotação ali, algum insight que você teve na hora da aula, faz toda a diferença. Então, a gente meio que vai fazer um BBB do reforço espiritual. Assim, como que seria ser gravado 24 horas por dia? O mundo vendo o que você está fazendo. Como seria para você? Como é que você agiria? Como seria as suas reações? Que é aquela coisa, né? Quem assiste BBB sabe que em algum momento eles esquecem que tem câmera. Sim, é muito tempo lá, né? E aí esquece. Entra na rotina, né? Fica o normal do dia a dia, e aí cai no esquecimento que tem câmera ali, né? Só quando aparece lá o apresentador que eles lembram. E aí, Exato. quem é o apresentador da sua vida que tá te lembrando? E agora, pessoas, eu quero aqui de vocês um momento de muita atenção. Eu vou fazer algumas perguntas. Por favor, respondam a gente aí no direct, nas mensagens, para a gente refletir sobre isso. Então vamos lá. Eu faço ao outro o que eu gostaria que fizessem comigo? Eu faço ao outro aquilo que eu julgo que ele merece de mim? Eu faço ao outro aquilo que tenho de melhor em mim, sem expectativa de retorno? E aí, gente? O que vocês acham aí dessas perguntas? Quem acompanha o reforço lá, presencialmente, lá todo sábado às 10, a gente lê isso em várias aulas, porque fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você é um dos lemas, tá no lema da casa, então a gente sempre lê. E vocês têm feito? Como é que vocês respondem essa pergunta da Vivi? Respondam, por favor, aí no chat, para a gente também ter um retorno e essa conversa ficar bem dinâmica. Olha lá, nem sempre, às vezes sim, às vezes não, né? Tem toda uma questão, Vivi, que você falou do Big Brother, de uma questão de humor também, né? Existem dias que a gente acorda com mais energia, bem consigo mesmo, e manter essa linha é muito mais fácil. E tem outros dias que a gente também. Eu não acompanho muito BBB, mas já acompanhei, né? Tem dias que você acorda meio chateado, triste, com saudade, e manter essa postura é mais desafiadora, né? E isso para todo Sim. mundo. E aí vem outra pergunta que fica para vocês também, para todos nós, né? Como as minhas atitudes afetam quem está ao meu redor e o mundo? Porque vamos imaginar assim, toda vez que eu jogo uma água no rio, uma pedrinha no rio, uma água no rio é ótima, uma pedrinha no rio, ela cria uma ressonância, né? Vai criando uma onda respondendo àquela ação. Nós somos iguais, né? Quais atitudes que eu estou tendo hoje e como elas estão afetando aos que estão ao meu redor, que estão mais próximos, e ao mundo? Isso são coisas que parecem básicas, como a Amanda acabou de falar, né? Quando a gente acorda bem, é realmente mais fácil você levar tudo no legalize, né? Ai, vamos ali, tá tudo certo. Não, vamos refletir isso melhor. Quando você acorda naquele dia que a coisa está mais desafiadora, como é isso? Né? Como que isso se dá? Né? E aí, Gandhi uma vez disse: devemos evitar
para o equilíbrio da humanidade. Qualquer conduta ou comportamento que gere dor, sofrimento ou humilhação, física ou psicológica, a alguém. Exatamente, olha só que frase linda. Como é fazer isso na prática? Né? Será que a gente realmente tem essa preocupação de servir ao outro com amor, tratar o outro com amor, indiferente de quem ele seja ou o que ele está fazendo? O que você tem hoje que pode dar para alguém? Uma vez eu conversando com um dos amigos da minha filha, e aí ele falou assim, mas se alguém faz isso comigo, eu vou fazer isso com ela também. Aí eu falei assim, interessante. Dentro de algum ponto de vista, né? Eu falei assim, agora reflita sobre isso. A pessoa te dá o que ela tem. E o que você tem para dar para essa pessoa? Exatamente. É uma boa reflexão. E quantas vezes já aconteceu, e provável que algumas vai acontecer, na verdade muitas vão acontecer, da gente precisar de um colo, de um apoio, às vezes de uma ligação, né? Da que a gente está naquele momento. Então, se cada um fizer o que o outro faz, a gente vai se isolando. A gente, na verdade, mais até do que se isolar, a gente vai se prejudicando e se isolando, vai se distanciando. Por quê? Porque se uma pessoa me fere e eu tenho que ferir ela de volta, a gente não resolve esse desafio. A gente não recupera esses afetos, né? E a gente tem que lembrar que tá todo mundo aqui, a gente tá numa aula de não julgar, tá todo mundo aqui aprendendo também, né? Então a gente precisa agir com os outros como a gente gostaria. Bom, eu não consigo ainda, Vivi, ser aquela pessoa que, bom, a pessoa pisou no meu pé, eu vou lá e dou uma polida no sapato dela. Não consigo. Tudo bem, gente, a gente também tem que à medida do possível, se proteger, né? Só que isso não impede a gente de respeitar, de se distanciar, de às vezes um dia que não tá com muita paciência, afinar essa comunicação e falar assim, ó, hoje tá meio difícil para mim. Hoje eu não tô conseguindo direito lidar com essa situação. Vamos deixar para um outro dia. Me deixa um pouquinho quietinha. Isso também é um amadurecimento emocional, né? Então, hoje a aula é bem reflexiva porque isso se comporta de maneiras muito diferentes de pessoa para pessoa. E aí é uma tarefa nossa mesmo, individual, refletir sobre como isso é no nosso caso. Até para a gente poder agir de uma maneira melhor, mais madura, né? Quando você é criança, não fez o que eu quero, eu jogo, choro no chão e tal. Só que a gente já não é mais criança tem um tempo, né? Eu, pelo menos, tenho bastante tempo já. Aí, então, Eu como é não, que a eu sou gente. nova. A Vivi não, a Vivi fez 18, gente, semana passada. Semana passada. Então, é isso aí, Vivi. Então, como é que a gente reage em relação a isso? Como é que a gente reconhece as nossas emoções e evita que o nosso julgamento, que vem aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não vou adiantar muito, carregado da nossa experiência, não fira, né? De ferir mesmo, não machuque o outro. Isso, e você trouxe um desafio aí que eu acho interessante da gente ressaltar, que é assim, esse julgar, ele também cabe a nós, né? Às vezes nós somos senhores de alta performance, de julgamento a nós mesmos, né? Então, assim, isso muitas vezes prejudica. É óbvio que aí também tem que ter a ponderação, né? Se você está se julgando para se colocar ali dentro de um conformismo, porque é uma parte confortável para todo ser humano, ou se você está se julgando para se colocar para baixo, para tirar a responsabilidade que você tem do ato, né? Que a Sara colocou aqui muito bem, né? Se afastar é um gesto de amor também, para com você e para com o outro, né? Imagina só se eu tenho aí uma relação conturbada, principalmente neste momento, né? Você preferir silenciar, né? Refletir sobre aquilo, mas refletir sobre o seu ponto. Né? Sem pensar no, mas ele deveria ter feito isso, ela deveria ter feito daquele jeito. E você? O que você poderia pode fazer? Né? E aí, como a espiritualidade pode nos auxiliar nessa ética, né? Fala aí, Mandinha.
Então, primeiro a gente vai entender de onde vem ética, a palavra mesmo ética. Ela vem do grego e está associada ao caráter ou ao modo de ser, tá? E lá no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, que é uma das bíblias, né, do Espiritismo, ele diz assim: ética é um conjunto de valores sociais, históricos e espirituais que ordenam o convívio social e moral em uma sociedade de forma equilibrada. Então, é uma regra do bom proceder, né? De fazer o que eu gostaria, fazer para o outro que eu gostaria que fizessem comigo, né? E aqui tem uma pergunta para a gente refletir, né? Será que julgando insistentemente o outro estamos agindo dentro dessa ética? Poxa, será que eu julgando, eu pesando, né? Que fala, pegar para Cristo, que é uma expressão popular. Será que eu julgando sempre o outro, o que ele está fazendo, para onde ele vai, com quem ele vai, o que ele decidiu, o que ele não decidiu? Será que eu estou trabalhando, né? Será que eu estou agindo dentro dessa ética? Né? Porque muitas vezes a gente julga tanto o outro e coloca uma energia tão grande, demanda tempo julgar o outro, né? Tão grande que a gente esquece que a gente está perdendo o nosso tempo, né? Está perdendo o tempo que a gente deveria estar agindo e aprendendo do nosso caminho, né? E pode falar, Vivi. Não, vai aí, é isso mesmo. Isso. Porque a gente sempre repara, né, o cisco no olho do colega na nossa frente e a gente esquece de limpar a nossa boca, que é de molho, né, suja de molho, que o Mar sempre fala. E será que a gente está olhando os nossos erros também, os nossos pontos a melhorar, as nossas possibilidades e quanto tempo a gente perde nisso, né? Foi engraçado, porque a gente às vezes fala que a gente tem a aula do reforço uma semana antes. E na quarta-feira foi um dia bem desafiador para mim no trabalho. Enfim, amadurecer demanda uma energia, vamos dizer assim. Crescer E aí, sempre. exatamente. E aí eu fui tomar um chá com a Ieda. A Ieda, não furei isolamento, tá, gente? É que a Ieda mora no mesmo quintal. E aí eu fui tomar um chá lá e peguei um chazinho. E era um chazinho que vem com uma mensagem no chá, no negocinho do chá, sabe? E olha só que incrível que veio essa quarta-feira. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Então, ó, tá aqui, ó, para vocês verem que não é. Não é. Ó, muito youtuber isso, né? Depois a gente tira a foto e coloca no feed. Isso, eu vou colocar. Então, assim, às vezes, até quem a gente quer bem, a gente numa preocupação de sempre querer o melhor para um filho, para um irmão, para um marido, para um tio, às vezes para uma pessoa próxima mesmo, a gente enche ele de julgamento e esse julgamento não leva a lugar nenhum. Na verdade, só acaba atrapalhando ou dificultando essa jornada dessa pessoa, né? E aí vem uma pergunta. Bom, às vezes às vezes julgar de uma maneira geral é positivo. E às vezes ela atrapalha. Então, como saber se a gente está agindo dentro da ética e sem esse julgamento pesado, esse julgamento que atrasa o nosso desenvolver e o do outro? Eu acho que aí tem um outro fator também, que eu trocaria a palavra julgamento nisso que você está trazendo pela palavra opinião. A gente tem que lembrar que o julgar, ele está sempre ligado à ação de alguma pessoa ou ao perfil de alguma pessoa. A opinião, então assim, vamos entender a diferença de cada um, né? O julgamento, ele está ligado à ação de uma pessoa, ou seja, é uma pessoa direta, né? Um ser humano, tem o outro do outro lado. A ação ou a própria pessoa, né? O jeito que ela vive, os valores, as crenças delas. Então aí é o julgamento. Opinião. A opinião você pode formar quando você tem aí uma série de fatores, né? E aí a gente tem que lembrar que são fatores de opinião diversas. Então, assim, eu mandei lá para Amanda. Amanda, eu preciso da sua opinião sobre isso. Ela vai falar dentro da perspectiva dela, dentro do olhar dela, pela experiência dela, o que ela acha sobre aquilo. Eu pedi essa opinião. Exatamente. E é óbvio que quando você também vai opinar, se você vai opinar, você vai deixar muito claro que, ó, baseado no que eu sinto, no que eu vejo, no que eu acho, é isso. E jamais
opinar julgando aquela pessoa que está com essa questão. Assim, a gente tem uma linha que precisa ser muito bem definida, né? O julgamento, eu hoje, né? E aí é uma coisa particular minha. O julgamento, ele é nocivo em qualquer caso, a não ser que seja uma pessoa que cometeu crime e está em juízo para isso. Então, ela foi lá, ela tem direito, inclusive, de defesa sempre, e ela está ali se apresentando para um juízo que vai ordenar toda a realidade daquela pessoa e julgar perante a realidade, não sobre fatos ou imaginações, sobre aquele indivíduo. E opinião é sobre assuntos. Você tem opinião sobre assuntos. E então a gente precisa dividir muito isso. E o julgamento é tanto que a gente sabe que é equivocado fazer julgamento, porque o nosso corpo reage. Imagine assim, se a gente é um espírito de essência, né? Nós somos espírito em essência. Temos isso. A gente é uma centelha divina de Deus, que é puro amor. Acho que se a gente... a energia de amor é tão fragmentada que não tem forma. É amor. Então, se nós somos uma partícula disso, quando a gente age contra esse tipo de amor que nós somos, o nosso corpo, a nossa matéria reage. A gente fica envergonhado, a gente fica meio sem saber como agir muito depois do que foi falado. A gente fica com medo da pessoa que a gente comentou dela, ficar sabendo que a gente comentou dela. Exatamente, que são bons Então, indicadores de que alguma coisa não está certa. Exatamente. A gente tem aí fatores imateriais, que é o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, né? Aquilo que de fato deu forma para a nossa matéria, que já vem aí com alguns princípios básicos de como é viver em harmonia e amor para o outro. Então, o balizador, você sempre vai saber quando você está agindo contra o belo, o bom e o verdadeiro. Porque a sua essência vai te avisar. Se você vai ouvir ou deixar para lá, aí é uma decisão. É uma decisão sua. E que é respeitada, né? Porque a gente também tem o livre-arbítrio de, eu vou fazer isso. Eu sei que é errado, mas eu vou fazer só uma fofoquinha aqui. E daí isso reverbera, isso impacta na vida das pessoas, inclusive na nossa, né? Eu acho, Vivi, que talvez se a gente mudar a palavra em relação a julgamento, tem opinião, julgamento e análise. O que a gente, às vezes, a gente confunde, né? E eu até falei aqui do julgamento, talvez não tenha ficado tão claro. É assim, a análise é você olhar o momento, olhar a situação, tentar se retirar um pouco das suas experiências e tal, olhar mesmo com um olhar imparcial. Deixa eu conhecer isso aqui, deixa eu analisar. Igual quando você pega um objeto, pegar um mouse aqui, e daí você olha ele. Deixa eu conhecer esse mouse e deixa eu analisar. Quando a gente faz isso com a situação, a gente está analisando, a gente vai ter um parecer sobre dessa análise, né? Né? A opinião. A análise, ela vem antes da opinião. Quando você olha o macro, entende todo o círculo que existe dentro daquela cadeia, olhando todos os pontos, e aí é sempre sobre alguma coisa e não alguém. Né? Exato. E essa análise, quanto mais você tentar se desvincular de crenças, desvincular de algo, mais límpida ela vai ser. É como se a verdade fosse um cubo mágico e cada pessoa está analisando um lado do cubo mágico. Então, você tem a pessoa que está analisando e chegou à conclusão, não, esse cubo é vermelho. Ela está certa. Eventualmente, pode ter várias opiniões corretas que compõem aquela verdade que é o cubo mágico. Só que cada um está olhando do lado. O que seria ideal? O que é ideal e que eu sei que todo mundo vai começar a fazer a partir de agora? Analisar e compartilhar. Porque se eu sei que um lado é vermelho e eu não falo para ninguém, ou eu não ouço os outros lados desse cubo mágico, eu tenho um cubo mágico que é vermelho, todo vermelho. E ele foge
é da realidade, certo? Só que se eu ouço as outras pessoas e eu vou compondo aquilo com as análises dos outros e de ouvido aberto, né? Dois ouvidos, uma boca. Faz um sentido aí. A gente chega mais perto do ideal, entendeu? Eu fiz uma analogia, acredito, talvez. Se não ficou claro, gente, perguntem aí no chat, vão dando os coraçõezinhos, tá? Que a gente vai respondendo para esclarecer. E é bom enfatizar que a análise e a opinião, dentro do que a Amanda está falando, é sobre uma coisa concreta, é sobre algo que está acontecendo. Né? Uma situação, um planejamento, uma coisa assim. Não é sobre o outro, mesmo porque a gente conhece as nossas dores, certo? A gente conhece o que nos faz feliz, o que nos faz triste. A gente pode supor e lembrar que é sempre uma suposição em relação ao outro. Para balizar, a gente faz o que a gente gostaria que fizessem a gente, né? Sempre respeitando o outro e o livre-arbítrio do outro, porque a gente não está na pele dele. E aí a gente lembra de um ditado, a gente escuta esse ditado, era eu acho que desde antes de nascer, né? Se conselho fosse bom, era vendido e não dado. Então, como é que a gente pode aconselhar um amigo que solicitou uma opinião sem julgar ações dele? Olá. Como é que a gente faz isso? Conta para eles, Mandica. Então, a gente primeiro, assim, a gente não pode deixar a nossa emoção, né, tomar conta. O que acontece? Às vezes a gente quer tão bem aquela pessoa que a gente deixa a nossa emoção, a gente se afeta como se tivessem feito com a gente, não, peraí, e deixa a nossa emoção tomar conta. Ou a gente julga o que aquela pessoa fez, você não faria, e aí essa emoção vem junto com o julgamento. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente respira, analisa e fala, olha, a minha visão é essa, sempre sem tentar ser o dono da verdade, tentar expor o seu lado. Tem até uma frase, eu não lembro quem disse, que é assim, que quando você entra numa discussão para ganhar ou para perder, aquela discussão já não vai render nada para ninguém. Porque uma discussão é um momento de ouvir com respeito e analisar e trocar uma ideia, né? E dar um parecer, o seu parecer em relação a isso. Primeiro, nessa questão aí, a Vivi falou assim, você vai falar para um amigo, mas esse amigo também tem que te dar abertura. Não é aquela pessoa que é a senhora da verdade, né? Ninguém perguntou nada. Não, mas você devia ter feito aquilo. Não, tem que dar abertura, né? A conduta do outro. Então, ele é uma pessoa que você tem intimidade e tal. Deu abertura, eu vou me tirar das emoções, né? Tentar diminuir as minhas emoções em relação àquilo e dar minha opinião. Lembrando que sempre a decisão da vida do outro cabe ao outro, não a mim. Então, deixar bem claro também que é só uma opinião sua, a sua visão em relação àquele fato. É aquela coisa assim, pedir opinião, eu vou dar, mas é uma opinião que eu faria com os recursos que eu tenho. Ponto e basta. O que o outro fará, aí é total responsabilidade. Sara mandou aqui, ó, quero dicas. Olá. Na última aula que a gente teve de julgamento, eu fiz uma provocação no final da aula e eu vou deixar essa provocação aqui novamente. Quem eu me julgo ser para ser juiz do outro? A gente tem que lembrar que, assim, se a gente veio da mesma fonte, a gente tem a mesma inclinação. A diferença é que na maioria dos dias, e a grande maioria das pessoas, né, elas estão ali batalhando todos os dias para viver nas inclinações positivas, na bondade, no amor. Infelizmente, ou felizmente, né, existem pessoas que escolhem sim o mal, né? Fazer o mal, ser mal. Isso é uma escolha, é uma decisão. Porque a mesma potência que eu tenho para ser amorosa, eu tenho para ser uma pessoa que odeia, uma pessoa que infere a dor ao outro. Eu tenho essa potência, eu conheço isso em mim, eu tenho possibilidade de afirmar isso com muita clareza.
Então, se a gente for olhar as divindades e os 7 pecados capitais, são polos, são lados da mesma moeda. Gente, a Amanda sumiu. Manda? Voltou, Oi, voltou. É que eu fui ler o comentário e cliquei aqui em virar a câmera, gente, desculpa. Então, assim, a gente tem ali, um traçado, né? Imagina assim, um traçado. De um lado você tem as inclinações divinas, do lado você tem as inclinações inferiores, né? As mais baixas. A gente transita aí. Então, eu sendo esse ser, e o mundo está repleto de seres iguais a mim, indivíduos, né? Seres humanos, quem eu me julgo ser para ser juiz do outro? Lembrando, Vivi, que às vezes você só ouvir é uma ajuda, né? E uma postura também válida. Às vezes alguém vem te contar as coisas, você ainda não tem uma opinião certa se aquilo deveria ser feito de um jeito ou do outro. Às vezes só ouvir como amigo, como profissional não, porque como profissional você precisa dar um parecer, é uma postura diferente, né? Se é uma função que te cabe, aí realmente você precisa expor. Só que em muitas vezes não é uma função você apontar ali o que você viu que julga errado, o que, né? Às vezes não é uma função. Então, vocês pode ser só ouvir. E como é bom, né? A gente aprende também falando da situação. Então, você tem um amigo ali que vai, te ouve, toma um café junto e tal. Às vezes ele fala, ó, não tem nenhuma opinião formada em relação a isso, mas é uma postura super válida. E tão válida quanto você ter, às vezes, uma ideia de solução, algo que positivamente some naquele desafio, né? Isso, concordo com isso. Só que quando a gente. E aí, vale para as pessoas aqui, quem faz terapia, ou já passou por psicólogo, e até hoje também os coaches, entende que cada um vai trabalhar numa linha com uma coisa específica, fato. Só que nenhum desses profissionais, eles vão te dar resposta ou emitir a sua opinião. Eles vão fazer perguntas para você falar, para que você ache a resposta sobre aquilo. Então, é esse ponto, cara. Quem eu me julgo ser para ser juiz do outro, mesmo quando o outro pedir minha opinião? Exato. Então, fica assim. É uma coisa que a gente precisa levar para a vida e ter esse costume também de ter o bom tom da conversa, né? A gente deu lá no início da aula o exemplo do BBB e tirando o business, né? O show business, né? Imagina assim, ó. Eles são pessoas que estão em condições semelhantes e vivendo num ambiente único, não simplesmente não sai. É aquilo ali que você tem. Você tem um quintal, você tem a casa, você tem ali um quartinho lá em cima. É o mesmo ambiente durante meses. E eles veem as mesmas situações com percepções completamente diferentes. Sim, e eles têm o mesmo objetivo, né? Tá todo mundo ali para ganhar, tem o mesmo objetivo. E às vezes, gente, olha só como o ser humano é complexo, né? Às vezes, nem eles, com eles mesmos, são coerentes. Porque eles estão também, assim como a gente aqui fora, em processo de transformação. Né? Então, nem sempre, eu não acompanho sempre, já acompanhei mais o BBB, só que nem sempre a pessoa que entrou, ela entra daquele jeito que ela entrou, não, ela entra, muda completamente a cabeça, porque ela é apresentada situações novas e ela precisa se mudar, né? Precisa mover. E às vezes nem eles, com eles mesmos, com a frase deles mesmos, serão coerentes o tempo inteiro, porque eles estão mudando também, né? Então, fora as diversas opiniões, você tem ainda as opiniões que vão mudando conforme a sua maturidade, né? Conforme a sua experiência. Ou mudando conforme o estresse que você vai sentindo. Sim. Então, quando a gente se coloca muito firme numa posição, a gente tem que lembrar que essa posição pode mudar a qualquer momento. Essa necessidade, esses valores, essa... Apego, né? Esse apego por aquela...
ela pode sofrer alteração, porque é isso que nós somos mutantes, nós somos voláteis, né? A gente precisa ser mutável, né? E aí, olha só que interessante. Lembra daquelas brincadeiras de telefone sem fio? Eu não curtia muito, não. Eu gostava quando eu era a primeira. Eu vou ser muito sincera. Adorava Vivi saber. gostava de saber com menos filtro Na raiz. possível. Exato, vou na Entendi. raiz, entendeu? Tá tudo certo. Esse negócio aí de pegar no meio, olha. Então imagina assim, ó. Você tá lá, tem uma fila de 30 negros. Tá todo mundo lá brincando, tal. A frase do início da fila, quando chegava no último, ela já tinha virado, tipo, completamente diferente. Marcelo colocou aqui um trava-língua para mim, eu vou falar. O pé do Pedro tem planta plana. Olha Aí lá. chegava lá no Zé das Couve, lá no final, e saía assim: o pai do Pedro é uma anta. É tipo aquela piada fixa da velhinha da Praça é Nossa, né? Que ela ouve uma coisa, mas ela escuta mais ou menos, porque já tá meio longe da raiz, e daí ela reproduz de uma maneira que já não é tão fiel. Igual quem conta um Exato. conto, aumenta um ponto, né? Que é uma outra frase que a gente sempre ouve. Exatamente. E aí, olha só que interessante. A gente tem uma leitura mental. Nosso cérebro, ele funciona para economizar energia. Então, se eu ouço uma frase a qual eu já não tenho muita habilidade com ela, ou ouço uma palavra que eu não tenho habilidade com ela, eu vou começar a fazer conexões com experiências que eu já tive, com coisas que eu já vivi ou que eu já ouvi e vou reproduzir. Por quê? Às vezes o som que foi emitido na palavra, na frase, lembrou outra coisa. Sim, Aí e a você... nossa cabeça também prega várias pegadinhas, porque às vezes eu vou começar a falar, contar uma história, você já está imaginando como é o fim. Tem uma aula de ansiedade, deve estar lá ainda no YouTube, se não tiver, aguardem que... Ah, já não tá? Não tem problema, a gente vai repetindo os temas, então terá ainda, com certeza. E aí, remetendo isso para a nossa vida, né? Sem brincadeira de telefone sem fio, o que de fato eu estou ouvindo do outro. O quanto eu estou abrindo o meu ouvido para ouvir a experiência e o que o outro está me dizendo sem interferir com as minhas experiências, né? É aquele momento assim, eu ouvi certo? Bom, tô na dúvida, então eu vou lá e eu vou perguntar se eu ouvi certo. A gente tem essa possibilidade, não é um jogo, né? Eu posso ir lá na raiz e perguntar, olha, foi isso mesmo que você falou? Exato. Pra mim, confuso, me explica. É afinar esse canal de comunicação, né? Quando você não entende direito, porque isso também, gente, e mudando o meio de comunicação, às vezes algumas coisas se perdem. Quando eu tô conversando com uma pessoa, tem toda a minha postura corporal, tem uma entonação da voz e tudo mais. Quando eu tô conversando, sei lá, pelo WhatsApp, que é muito usado hoje, existe um monte de recursos que são perdidos. Ali é só um texto. Em geral, a gente não coloca vírgula, né? Então, é possível de mais de uma apresentação, fora o Marcelo. Porque o Marcelo põe vírgula, ponto, letra maiúscula e tudo mais. Agora, em geral, a gente só manda ali, nem a palavra completa, às vezes, a gente preenche. Quanto de informação se perde ali? Então não há problema nenhum em perguntar de novo, em mandar um áudio e falar, foi isso mesmo que você quis dizer? Por quê? Para afinar esse canal de comunicação, né? Tem até uma frase aqui que o Mar colocou pra gente aqui, que é do Chico Xavier, né? E diz assim, uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento é não julgar. Definitivamente não julgar a quem quer que seja, tá? Então não emitir esse julgamento, não emitir essa energia pesada, não gastar essa energia. A gente tem muita energia. É importante que a gente escolha sempre o jeito certinho de usar. Galera que tá no chat, vão dando os coraçõezinhos pra a live ficar em evidência. Gente, por favor, sobe Ibope nossa aí, por favor. Isso, exatamente, ó. Tem uma galera aí que acordou meio atrasada, Matilde,
mas mandou um beijo, tô revidando aqui o beijo. Beijo. E aí, falando em energia, né? Julgamento, ele é sempre uma energia tóxica. É uma energia tóxica para você e para aquele que você manda essa energia. E aí se cria também a lei do karma, e aí se cria uma conexão de energia com aquela pessoa, se cria várias coisas. E aí, quando a gente se baseia no, num fragmento de realidade que a gente está vendo, a gente toma opiniões, a gente toma uma verdade sobre aquilo, às vezes muito equivocada. Eu lendo a aula de hoje, na verdade, toda vez que eu leio essa aula, isso vem muito, muito, muito forte na minha cabeça, que é a passagem de Maria Madalena. Eu acho que você, tipo assim, você quer aprender o que é julgamento? Você quer aprender por que isso de forma alguma deve ser feita? Então vai lá e lê passagem de Maria Madalena. É só aquele trechinho assim. Ela era uma prostituta, ela vivia uma vida que só ela sabia por que ela estava naquela vida. E aí, dentro daquela época, então, vamos apedrejar. E Jesus chegou sem saber qual era o motivo. Fez a seguinte pergunta: atire a primeira pedra àquele a quem nunca pecou. Exato. Assim, hoje, eu lembro disso na época de catecismo, né? Eu fiz catecismo, eu venho de base católica, como a maioria de nós. Eu lembro isso no catecismo, que foi uma coisa que me impressionou muito. E aí hoje, lembrando dessa passagem, olha só, olha quanto amor e quanta beleza tinha, né, contém nessa passagem. O amor que ele chegou ali, doou para aquela. A reflexão que ele trouxe para aquelas pessoas. Né? Sim. Tá bom, gente, vocês querem infringir a dor a ela, vocês querem machucar ela, porque ela vive uma vida a qual vocês julgam baixa, né, Sim, imoral. Então tudo bem, vai lá e infringe essa dor. Aquele que aqui, de fato, segue tudo. Aquele que não aqui, tem. de fato, segue o bom, o belo e o verdadeiro. Aquele que aqui, de fato, jamais teve o seu espírito envergado pela maldade. E simplesmente nenhuma pedra lançada. Gente, essa passagem, eu acho que só esse momento, assim, já ensina tanta coisa pra gente, né? É uma aula, é uma aula de várias horas, porque é uma coisa que vai fazer com que você reflita. Imagina, eu escutei isso na minha infância, eu tinha 9, 8 anos, não é? E na Eu época, né, tô... às vezes nem faz tanto sentido, né? Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai ver em quantos casos isso se aplica. São, assim, infinitos. Vida Na profissional, verdade, na vida vida, né? amorosa, vida de amizade, Na vida, em tudo. Exato. Na vida, um na vida. desconhecido. O fato, gente, e eu vou bater nessa tecla sempre, porque é uma coisa que hoje eu estampo na minha testa toda vez que eu tenho essa inclinação de apontar para alguém. Quem eu me julgo ser para ser juiz do outro? É É. simples. Em E sentido aí, figurativo, né, Vivi? O símbolo da justiça, né, tá vendado. Que é para você não ver, não deixar que a sua percepção e a sua experiência, a sua opinião e as suas emoções interfiram no julgamento. na, Para naquela ser realidade, né? exatamente. E aí, o que Jesus ensinou para a gente naquele momento, né? Amor, empatia, sabe? Empatia no seu profundo, tá, gente? Não é essa empatia que viralizou no mundo, não. Empatia é quando você entende que, de fato, o outro é igual a você. E aí Sim. você se coloca assim,
Ah, então ele pode ser muito melhor. Eu vou dar a mão para ele, para trazer ele para perto de mim, se ele autorizar, se ele quiser. Se for uma pessoa muito próxima, uma pessoa da família, uma pessoa que esteja ali passando por sabe Deus o quê, ela fala: ah, mas ela não quer ajuda. Ótimo, dê amor, dê seu apoio, fique ali. Porque Sim. mais cedo ou mais tarde, seu amor vai romper essa resistência. E às vezes a gente nem precisa entender de todo tudo que aconteceu, sabe? Por exemplo, um símbolo bem básico assim que eu tive a oportunidade de fazer. Seguinte, eu tava no ônibus e tinha uma moça chorando, sabe? A pessoa tava sentada chorando. E aí é uma situação complicada, porque um ônibus cheio, você não tem privacidade. Não é algo, algo possível. Só que eu também nem sabia a situação. Não sabia se ela estava certa, se era o arrependimento de alguma coisa errada que ela fez. Enfim, assim, não me cabia, mas eu fiquei incomodada. Tipo, será que tem alguma coisa que eu podia fazer? E eu estava sentada bem de frente para ela. Então ela estava se debulhando e eu tentando dar um pouco de privacidade para ela. E eu lembrei que eu tinha um guardanapo, sabe? Esses de restaurante. Às vezes eu guardo na bolsa um guardanapo, porque, enfim. E aí eu abri o guardanapo e coloquei em cima da mochila. Aí ela pegou, me olhou e deu um sorriso e foi isso, gente. Foi isso. Toda essa história. Eu fiquei feliz porque, de alguma maneira, eu pude contribuir positivamente para aquela situação que eu nem conhecia. Então, nesse caso, que é um desconhecido, a gente acaba sendo mais fácil ser imparcial, né? Quando a gente conhece a atenção, a gente acaba ficando mais inclinado a julgar, e é uma construção diária esse perfil de não, eu vou me manter aqui na linha certinha. Só que eu agi positivamente sem nem saber o que tinha acontecido. Então, às vezes, igual Jesus, ele ignorou, né? Ele não deu importância à conduta dela. Ele agiu positivamente a partir dali. Não, quem nunca que errou, que atire. Por que vocês estão julgando, sendo que todos nós temos aí os nossos desacertos, vamos dizer assim, os Os nossos nossos pecados. pecados, gente, essa é a verdade. A gente tem, foi o que eu falei, a gente tem inclinação para ambos os lados. A perfeição, ela não cabe, a perfeição, ela é desproporcional ao ser humano. Nós precisamos ser imperfeitos para sempre melhorar. Isso é fato. E aí, Amandinha, como a aula correu muito rápido, gente, falta só 10 minutos, eu vou dar uma acelerada aqui, tá bom? Tá bom. Assim, vide isso, gente. Falar mal do outro, fofoca, opinar sobre a fala do outro, o jeito que o outro se mexe, o jeito que o outro come, essas coisas pequenas que provavelmente agora, nessa quarentena, dentro de casa, são mais exacerbadas, né? Entre casais, entre irmãos, entre pai e mãe, pai e filhos, né? Assim, olhe para o outro com amor. Sim, Olhe exatamente. para o outro Empatia e entendendo. amor. Olhe Eu para o vou. outro entendendo. Exatamente. Olha para o outro entendendo que ele é um ser vivo em evolução. Como você, como eu, como uma criança. Né? Amanda, no início da aula, falou uma coisa que assim, deixamos de ser criança há muito tempo. Hoje, não, hoje se cabe outras reações diante do mundo. Já Não aquela passamos por essa reativa que é a primeira, que experiência. é na emoção. Exatamente. E com essa percepção de muito, essa possibilidade de refletir sobre as coisas e fazer o melhor, é aí que a gente age, é aí que a gente faz, é aí que a gente atua. A Amanda fez uma coisa que é simples, gente. Eu preciso saber o que o outro está passando? O Ou que o que eu levou posso àquela fazer? situação. Gente, a verdade é uma só. Para mim, não faz a menor diferença. O que eu posso fazer para trazer um conforto para aquela pessoa? É tipo quando o povo vai lá ajudar morador de rua. Ele está naquela situação, às vezes ele não quer falar sobre aquilo e tudo bem. Não importa. Exatamente. Para mim, a vida não vai fazer nenhuma diferença. O que eu Mesmo porque posso dar para ele naquele momento
que faça com que aquele dia, aquele momento, aquela semana seja melhor, seja de mais esperança, seja de mais amor, né? Vivi, até lembrei esse tempo que a gente está vivendo de uma questão de caridade, tem muitos grupos bem engajados em minimizar os impactos aí da pandemia. Tem uma coisa muito bacana, tá no livro no Evangelho, eu só não lembro exatamente a parte, gente, mas que fala o seguinte. Que toda caridade que humilha, não, toda caridade que julga, ela humilha. Ela não é positiva. É uma caridade que eu estou te dando por eu ser superior, por eu ser. Na verdade, Ela nem é diminui caridade. aquela. É, exatamente. Na verdade, nem a caridade. É que a gente. Eu tô usando a mesma palavra para as pessoas, né? Então, toda essa caridade que vem cheia de julgamento, que vem com uma energia pesada de um olhar superior em relação àquela pessoa, essa caridade nem é caridade, como a Vivi bem colocou. O que a gente tem que fazer é ajudar da maneira que a gente pode, acolher da maneira que a gente pode. Por que amor e empatia? Amor de olhar aquele como um igual, ainda que não seja a pessoa que você tem mais relação, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. E empatia para fazer o que gostariam que fizessem com você, só isso. Entende? E aí essa caridade, ela é uma caridade aqui, ó, eu tô te ajudando hoje, eu sei, assim, de igual para igual, não com um degrau, não de cima para baixo, né? Então, quando a gente se exclui desse julgamento, essa energia ela é bem mais positiva. E lembrando que toda vez que a gente aponta um dedo, a gente fala isso no reforço também. Toda vez que a gente aponta um dedo para alguém, tem vários dedos sendo apontados para nós, pelo menos 3, né? Quando a gente às vezes fecha. Pelo menos 3 aqui, ó. Deixa eu... Estão apontados para nós. E aí aquela coisa, tem um apontado para você, para outra pessoa, 3 para você e 1 para Deus. Exatamente, mandando o sinal, mandando o recado, mandando o recado pro divino. Então, assim, se você for tomar uma atitude e agir com empatia, com certeza vai ter uma energia muito mais positiva, uma energia de generosidade, de amor, que vai contribuir positivamente para aquela situação. Então, amor e empatia. Então, só para a gente finalizar, que a gente está perto, assim, Freude fala, né? O homem é escravo do que fala e dono do que cala. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. É muito boa essa frase. Repete, né? É verdade. Ela é simplesmente a verdade. Porque quanto mais você expressa a sua ira pelo outro, a sua fúria, a sua indignação, você está expressando sobre você. Falando o outro, expressando sobre você. Exatamente. Se a gente analisar a nossa vida com verdade e lembrar de todas as vezes que a gente apontou o dedo para a pessoa, para o jeito da pessoa, o que ela faz, que ela está fazendo, analisa de fora o que você pensava sobre isso naquele momento, se isso reflete mais a pessoa ou a você mesmo. E seja verdadeiro na resposta. Né? A gente tem que lembrar que nós somos diferentes, gente. Cada um está num momento de vida, cada um enxerga o mundo de uma forma, cada ano, cada dia é um novo momento, é uma nova possibilidade, é uma nova postura. A gente está sempre na raiz da questão. Busque informações reais, verídicas, concretas, sobre qualquer coisa, inclusive sobre você mesmo. Por que de fato eu estou reagindo assim? Por que de fato isso me incomoda? Exatamente. A gente está aqui para aprender mesmo, gente. A gente não veio aqui para passeio, não. É tanto que quando a gente dorme, a gente está trabalhando. Então, assim, seja de fato um aluno, né? Olhe o mundo com o olhar de Sócrates. Só sei que nada sei. Seja porque aí você traz aqui para análise, né?
para analisar a situação. A Sara, Vivi, está lembrando a gente do horário. É para refletir mesmo, né? Não é nem para análise, é para refletir. Olhar aquilo. Será que é isso mesmo? Ah, deixa eu procurar por todos os ângulos, né? Para quem mais eu posso perguntar? Aonde? Né? A Sara falou uma coisa sensacional aqui, gente, para a gente encerrar a nossa aula maravilhosa. Se fôssemos perfeitos, nem tínhamos encarnado aqui na Terra. Fato. Para quem conhece então tem muita coisa para aprender. Exatamente. Para quem conhece um pouco do Espiritismo, né? Nós acreditamos nisso. Se não tivesse coisa para ser aprendido, aqui a gente já não estava, né? E aí fica outra questão também para a semana, gente, para a vida. O que eu posso fazer hoje para aprender mais e ser melhor para o outro? Ninguém muda ninguém. Saia desse ciclo de julgamento e entre no ciclo de reflexão, de análise. E quando analisar, se pergunte: eu preciso me esforçar para isso? Isso vai fazer diferença na minha vida? Ah, neste momento, não. Então, o que você precisa colocar foco agora? Esteja no presente, esteja neste momento, fazendo o que é melhor. Mandinha, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é só. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente vai encerrando aqui. Vai ficar disponível lá no YouTube. E sábado que vem tem mais, como sempre. Até a pandemia acabar, a gente vai fazendo por aqui. Depois a gente volta lá para o centro. Tá? Exato, gente. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Mandem essa live para quem tocar no seu coração. Ela vai ficar salva no nosso perfil durante 24 horas. Depois vai lá para o YouTube. E que vocês tenham aí um final de semana e um resto de semana iluminado, com muita reflexão, muito amor ao outro. E a quem perguntar, falem com amor, sempre, certo? Então vamos juntos, gente. Que o meu coração, a minha boca e a minha mente esteja com Jesus e Ele esteja com todos nós. Amém. 1000 beijos para vocês, Mandinha. Obrigado pela parceria, foi maravilhoso. Meninos, eu adorei também, Vivi. Muito obrigado. Fiquem em paz, fiquem na paz de Deus, fiquem no amor de Cristo. E orem, gente. Orar salva a nossa alma e ajuda o planeta, nosso mundo. Beijo. Beijo.